Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. São João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Ouvintes,
Isto quem está afirmando é o próprio Deus através de sua palavra. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, o apóstolo São Paulo diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então ninguém pode ver Deus? A Bíblia está dizendo que não. Em circunstância alguma? Sim, em circunstância alguma. Mas como Moisés o viu pelas costas? Ali estava uma teofania de Deus. Porque Deus, o Pai, é o Criador. Ele é Espírito e enche os céus e a terra. Para ser visto, ele teria que se manifestar em um corpo no qual ele pudesse expressar os seus atributos de Salvador, de Redentor, e foi justamente o que ele fez através de seu Filho, Jesus Cristo. De início, se nós tivermos um bom entendimento cristão, nós constatamos que Jesus Cristo, então, não pode ser definitivamente uma segunda pessoa. Desde que Deus não pode ser visto em outra pessoa, só em Jesus Cristo, só através daquele corpo, então Jesus Cristo é a única pessoa de Deus se manifestar aos homens. No livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, página 109, se não me falha a memória, nós encontramos o escritor transmitindo uma experiência de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Ele, em uma êxtase, diz o livro, que ele era impressionado com a Trindade, com 3 pessoas, esse mistério que ninguém pode entender. Muito bem, mas em uma êxtase ele foi aos céus, e lá ele viu Cristo em toda a sua glória, mais brilhante do que o sol. Bom, ficou muito satisfeito, naturalmente. Viu Cristo, viu Jesus. Mas onde está Deus? Onde está a primeira pessoa da Santíssima Trindade? A essas alturas, cabe uma ratificação da suposta Santíssima Trindade. Onde está Deus? Ele perguntou. Eu quero ver o Pai. Aquela voz que o dirigia, como uma verdadeira Cicerone, disse: Deus, aqui no céu como na terra, não é visto, não se pode ver. Cristo é Deus. Aquela voz estava dizendo para o homem de Deus que, vendo a Jesus Cristo, ele estava vendo o Pai. Quando Filipe, com a curiosidade natural de um discípulo de Jesus, fez aquele pedido, não é tão oportuno, em São João capítulo 14, depois de Jesus fazer a grande declaração: eu sou o caminho e a verdade e a vida,
ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora, Filipe fez um pedido muito oportuno. Bom, o Senhor disse que nós já conhecemos o Pai e já temos o visto. Jesus Cristo disse que eles já tinham visto o Pai. Jesus Cristo disse que quem o vê, vê o Pai. E por que essa doutrina diabólica que faz com que os homens se tornem inimigos da palavra de Deus? Por causa dessa doutrina mãe da marca da besta. Ela promove ódio, ela promove rancor, ela promove união de fariseus com saduceus, de Herodes com Pilatos, contra a verdade. Vocês, trinitarianos, têm crucificado a Cristo novamente, pisado na sua palavra, por causa de seus credos e por causa de seus dogmas, de suas lanças romanas. Esta é a grande verdade, e por isso vem um juízo de engano sobre vós. O juízo temporário, o engano religioso tem caído sobre a terra. Jesus disse: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, o tendes visto. Jesus estava dizendo ali naquela hora que os discípulos já tinham visto ao Pai. Pois o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Daí então, porque vocês não encontram o batismo apostólico na Bíblia e ficam batizando num batismo pagão, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e não pode encontrar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se são 3 pessoas, tem que ser 3 nomes. Mas há um só nome dado nos céus e na terra pelo qual devamos ser salvos. Esse é Jesus Cristo. Está aqui, continuando, versículo 8 de São João 14. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ó Filipe, que pedido maravilhoso! E o que bastava para Filipe, falando também em nome de seus companheiros: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vamos para a resposta de Jesus. Não vamos acatar a resposta de um grande teólogo manufaturado entre 4 paredes, um homem que tem estudado Deus, como se Deus fosse um objeto de estudo. Não vamos buscar a resposta do doutor Ciclano, nem do doutor reverendo fulano de tal, acerca de Deus, mas vamos buscar a resposta do próprio Jesus. Porque eu lhe pergunto: quem é Jesus? Você diz: ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Baseado em quê? Baseado em ciência que estuda Deus, em ciência humana, em ciência mundana que estuda Deus. Mas vamos interrogar a Jesus. Filipe fez bem. Se ele fosse interrogar a Caifás, ele receberia uma resposta totalmente diferente da que ele recebeu de Jesus Cristo. Então, nesta hora, o mundo está precisando fazer uma pergunta para Cristo, para o próprio Jesus, como Filipe fez.
Interrogue a Deus no seu quarto, secretamente, através de sua palavra, e vê se ela é suficiente para te responder tudo. Porque Jesus responde. Ele não é um ídolo que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não escuta, que tem olhos, mas não enxerga. Não, ele não é um Jesus morto. Ele é Jesus vivo. A mulher disse, ele vive, ele vive, ele vive. Então ele responde. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Sim, amados, aqui está a resposta de Jesus. Estou. Eles pensam muito no pronome. Eles analisam muito o pronome. Ele, eu. Mas eles não analisam o verbo. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vamos dar mais uma martelada na cabeça de Satanás com as Escrituras, porque foi a maneira que Jesus massacrou a serpente, que conhece também a Bíblia Sagrada e sabe citá-la de uma maneira pervertida, para atrair adoração para si, atrair um ministério em torno de si, egoísta. Mas vejam aos Colossenses capítulo 1, versículo 15. Se referindo a Jesus Cristo, veja o que Paulo diz. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se referindo a Cristo, Paulo diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O qual é a imagem do Deus invisível. Invisível. Vamos repetir. Se Deus pode ser visto, é somente através da pessoa de Jesus Cristo. Você não sabe a quem orar. Você não sabe qual é o maior deles. A oração escriturística é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome. E Paulo disse que tudo que fizermos deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, se o tempo nos permitisse. Mas veja o que Paulo ainda afirma, se referindo a Cristo, aos Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o que nos interessa, o que nos vale o conhecimento da unicidade de Deus? Bom, isso não é tudo, porque aí estão os unicistas, tão perdidos quanto os trinitarianos, tão enganados, tão envolvidos como os trinitarianos também. Aí temos muitos dizendo que é só Jesus, o que é uma heresia. Jesus é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, existe o Pai. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim, é a pessoa de Cristo na igreja. Jesus é a pessoa de Deus.
O Espírito Santo é a pessoa de Cristo derramado em forma de Espírito na igreja, quer dizer, ungindo este corpo. A estas alturas, nós devemos lembrar que se Deus não pode ser visto em nós, não nos adianta nada termos apelidos de cristãos. Ah, sim, quem vê a mim vê o Pai. O Pai, quem está em mim, é quem faz as obras. Não pode ser o Pai que está em você, mulher, que faz estas obras de andar e viver provocante, segundo a moda diabólica do mundo. É o pai da mentira, o pai da vaidade, o pai do pecado, da prostituição, que está numa mulher que anda segundo os ditames do mundo, ainda que taxada de cristã. O pai das trevas, o pai do pecado, é que está nesse homem de mente corrompida, que não pode ver o Pai no Filho, no Senhor Jesus Cristo. É o pai da mentira. Jesus disse para homens muito melhor do que eu: vocês são filhos do diabo, vocês são filhos da serpente. São João 8, versículo 44. Jesus fez referência a homens que tinham muito mais caráter, que tinham muito mais santidade do que os comerciantes do evangelho de hoje. Isto é certo, isto é verdade, mas, no entanto, mesmo assim, não passavam de filhos da serpente, filhos de Satanás. São João, capítulo 8, versículo 44. Então há a Trindade de Deus? Sim. A Trindade de Deus é o Pai sobre nós, invisível. Deus é Espírito. Esse Pai é Criador, é sobre nós. Como Filho, Ele é Deus conosco. E Espírito Santo é Deus em nós. O mesmo Deus não é um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três deuses pagãos. Foi justamente o que Constantino fez. E aqueles pagãos tinham justamente isso. Três grandes ídolos. Tinham lá a estátua de uma mulher com um bebê na mão. E o que foi que eles fizeram daquilo para associar o cristianismo ao paganismo e vice-versa? Criaram essa doutrina de três pessoas. A Trindade de Deus é um só Deus, com três manifestações: Pai, Criador sobre nós; Filho, Jesus, Deus conosco; Espírito Santo, Deus em nós, Deus da igreja, Deus em você, Cristo em você. Quem vê a mim vê o Pai fazendo as mesmas obras, o Pai fazendo de você uma Sara, o Pai fazendo de você uma Maria, o Pai fazendo de você um Pedro, um João, o apóstolo verdadeiro. A igreja verdadeira deste século é aquela que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca mostrou estas coisas, estas miragens para a sua igreja. O Espírito Santo mostrou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para São Pedro. E ele disse para o povo, quando o povo estava com seu coração compungido: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Onde está a heresia? Onde está a falsidade? Meus ouvintes, meus amados, fiquemos nisto. O Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai, este nos fez conhecer o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo, Deus em nós. Deus derramado na sua igreja, no seu corpo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vivo por fé. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé, se vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor nunca me deixará, se vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por
em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará, sim, vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará, sim, vivo por fé, Ele me guardará. Sabermos que temos diante do Deus eterno um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas deve causar muita segurança, muita confiança em nossas almas, em nossos corações. Temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se e que se compadece das nossas fraquezas diante de Deus. Este é Jesus Cristo. Através de seu sacrifício, Ele cobre os seus eleitos de forma tal que um eleito tem a sua alma como se nunca tivesse pecado, alva como a neve, uma branca lã. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os eleitos da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo não são simplesmente perdoados, são justificados. E justificados é como se nunca tivessem pecado. Na mensagem União Invisível da Noiva, o profeta nos revela isto, que aquilo que cometemos no passado não fomos nós. De fato, se temos passado pelo novo nascimento, as coisas velhas se passaram, tudo se tornou novo, e toda a nossa vida do passado foi lançada no mar do esquecimento de Deus. Amados, isto deve nos introduzir véu adentro. Isto deve nos introduzir pelos portais gloriosos da graça. Passarmos com confiança e chegarmos ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16. Graça para sermos curados de nossas enfermidades. Graça para sermos vencedores nas nossas questões, isto é, nos nossos problemas naturais da vida, como filhos de Deus. Mas graça suprema para uma hora suprema. É a graça que revela o segredo de Deus, o mistério de Deus em nossos corações,
para assim sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo em que estamos vivendo é oportuno para quê? Para nos enriquecermos aqui na terra? Estava meditando como a igreja primitiva, há quase 2000 anos atrás, deu lugar ao Espírito Santo de tal forma que se desprenderam de seus bens terrenos e levavam e colocavam nos pés dos apóstolos. Isto tem acontecido nestes dias. Mas onde estão os apóstolos? Os apóstolos foram comprar fazendas com aqueles dinheiros? Os apóstolos foram adquirir casas de luxo, conforto para si mesmos, com aqueles dinheiros que eram colocados nos seus pés? Foram construir grandes templos, catedrais, coisas riquíssimas e caríssimas que serão queimadas dentro em breve? Os apóstolos fizeram isto? Não e não. Eles estavam dirigidos pelo mesmo Espírito que estava inspirando aqueles filhos de Deus a se desprenderem das coisas terrenas e levar e colocar nos seus pés. Mas como podemos ter tal confiança neste dia? O tempo é oportuno para quê? Para construir, para edificar, para se casar, para se dar em casamento, para se comprometer com as ordens sociais do dia. O tempo é oportuno, muito oportuno, para se cobiçar. Com facilidade pode-se ver os membros de uma dama, de uma virgem, que provocam em todos os sentidos um homem. É oportuno para isso. O tempo é oportuno para adquirir fama, popularidade. O tempo é oportuno para tudo isto que a carne requer. Se a mulher deseja dominar, ela domina, pois é era de domínio feminino, direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher, ao seu lado, paralelamente, direito dos povos. Então é um tempo oportuno para se crescer, para saber, para estudar, para enriquecer, para tanta coisa neste mundo. Mas, ó, meus ouvintes, meus amados irmãos, o tempo é oportuno para achar graça. A graça de Deus deve estar em algum lugar. Mas onde nós podemos buscar a graça de Deus? Em uma igreja? Não. Ela nunca esteve numa igreja, por melhor que ela seja. Eu não posso lhe apontar a minha igreja como lugar da graça. De maneira alguma. Eu seria tão falso como todos os demais falsos profetas do dia. De maneira alguma. A graça de Deus só pode ser encontrada em um lugar. No lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. A graça de Deus só pode ser encontrada na sua palavra. Notemos isto, não na minha palavra, não na palavra de um homem, não na palavra de um grande mestre, mas na palavra do Senhor. Você pode dizer, mas como você anuncia um profeta? Ele não é um homem? Sim, mas quem me ensinou estas coisas foi este profeta que eu vos anuncio. O meu amor a Cristo dobrou, redobrou, quando eu criei neste profeta. Vale a pena crer num homem que multiplica o nosso azeite, a nossa farinha. A viúva creu em Elias, e por isso o seu azeite foi multiplicado, também a sua farinha. Mas ela chegou no trono da graça com confiança e obedeceu. O que Deus está requerendo de nós é simplesmente confiança na sua palavra. Mas com razão muitos perguntam, em qual delas eu vou confiar? Em qual delas nós vamos confiar? Quando cada uma delas diz que está com a verdade? Então, sendo assim, quantas verdades existem? Já lhes dissemos e vamos repetir: somente na palavra de Deus,
sem interpretação humana, porque Deus não aceita intérprete. Não, Ele é seu próprio intérprete. Quem interpretou a palavra para a viúva que recebeu Elias foi o próprio Espírito no seu coração, que ela deveria lhe obedecer, para ter o seu azeite multiplicado e a sua farinha multiplicada, tipo do Espírito Santo e Cristo. Qual foi o intérprete da mensagem de Deus para a construção da arca? Qual foi o intérprete para abrir o Mar Vermelho? Você se meteria em total confusão se você for pensar de que maneira o mar se abriu. Então você se torna um incrédulo ao lado dos ateus. Vai dizer que foi Taboca. Dizer que a Taboca aguentou Israel, até o último israelita, e não aguentou nem o primeiro egípcio. Vai dizer que foi outra coisa que trouxe o maná lá no deserto. Você se torna um incrédulo. Mas qual foi o intérprete daquilo? Qual foi o intérprete da rocha que foi ferida? Para dar água? Deus é seu próprio intérprete. Deus não aceita intérprete. O intérprete de Deus é o Espírito Santo no seu coração, lhe oferecendo uma vida vivida de confiança, entrando o véu adentro e se alimentando do maná que não desvanece, não de credos, nem tampouco de dogmas, nem de ismos que surgem dentro da própria mensagem. Ismos que não servem para outra coisa senão para colocar tropeço, escândalo, atrapalho, para ficarem na porta atrapalhando os que querem entrar. Deus é seu próprio intérprete. Deixa Deus interpretar as Escrituras dentro de você, no seu coração, na sua alma, não simplesmente na mente, através de um terceiro. Leia, mulher, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9. E deixe o Espírito Santo interpretar isto no seu coração. Busque antes de tudo o Espírito Santo com desespero, com angústia, como a coisa que você mais necessita neste mundo. Aquele moço, aquele Robson, foi ali separadamente e disse: ó Deus, o Senhor me dá isto, ou caso contrário, depois vão encontrar somente os meus ossos aqui. Jacó não fez assim? O Senhor me dá o Espírito Santo, ou então vão encontrar somente os meus ossos aqui? Eu partirei daqui mesmo. Tenho que lutar se quero vencer. Jacó lutou com Deus, lutou pelo sinal. Se os homens empregassem a força que têm empregado para obterem progresso terreno, as coisas terrenas, empregasse esta mesma força lutando pelo Espírito Santo, não por uma fé manufaturada, mesclada pelos homens, porque isso é fácil se obter. É fácil obter uma fé denominacional, é fácil ser um crente de qualquer igreja, é fácil obter uma fé segundo intérprete das Escrituras, segundo doutores que foram amontoados para si conforme suas próprias concupiscências. Mas a fé genuína, a fé verdadeira, que transforma, que remove a montanha da incredulidade, que destrói o poder do mal, que nos leva ao novo nascimento, isso não se obtém em qualquer esquina, isso não se obtém em qualquer lugar, isso não se obtém em outro lugar a não ser através do Espírito Santo na palavra de Deus. A fé genuína nas Escrituras. Eu quero ver se eu não obtenho fé nem para viver o que está escrito, como mulher, como homem, como esposa, como esposo, como jovem, como ministro, como pastor, como diácono, como evangelista. Onde eu vou obter a fé que vai transformar o meu corpo? Vocês dizem, esta fé eu não quero. Vocês estão dizendo, eu não quero a fé que vai transformar meu corpo. Eu quero continuar com a fé da minha igreja. Ela é em Cristo, sim. O culto de Caim também era em Cristo, mas não tinha a revelação. Onde você vai obter esta fé?
Seria através de um apóstolo? Seria através de um evangelista? Seria através de um pastor? Seria através de um profeta? Tudo isso tem o seu lugar nas Escrituras. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, etc. Mas vamos colocar um marco nesse instante, no qual nós podemos segurar e deixar nossa carne girar para lá e para cá, mas a nossa alma estar ancorada. Vamos ver a fé apostólica, começando pelo seu batismo. E aí onde nós vamos obter a resposta? Nas Escrituras, na Palavra de Deus, apanhando as referências de Mateus 28:19, nós vamos começar aqui a coisa e deixa a nossa carne, a nossa tradição, o nosso ego, a nossa posição ser cirandada para lá e para cá, e vamos nos assegurar num poste de segurança. Vamos ter confiança de entrarmos diante do trono da graça pelo sacrifício de Jesus. Oh, se eu não tenho fé para deixar estas coisas pequenas, banais, como vou ter eu fé para alcançar tão grandes coisas tremendas que deverão dirigir a noiva nos últimos dias, nas últimas horas que precedem o rapto? Se eu não tenho fé para rejeitar as iguarias do rei, como Daniel rejeitou, como posso eu pensar estar na fé transformadora do meu corpo? Pois todos nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, mas são aqueles que são ressuscitados com Cristo e que são novas criaturas. Se eu não tenho a fé como a de José para rejeitar esta mulher adúltera, a mulher na Bíblia é o tipo da igreja. Se eu não tenho fé para rejeitar, ainda que tenha que ir para o calabouço como José foi, mas depois ele subiu. Se você tem a fé de José, não importa, você descerá, porque o caminho para cima é para baixo. Zaqueu teve que olhar para baixo para ver onde estava seu Salvador. Deus, sendo tão grande, se humilhou de tal forma que o homem mais baixo, da cidade mais baixa, que era Jericó, teve que olhar para baixo para ver Deus. Veja onde estava Deus, como Deus estava humilde. E agora eu, quem sou eu? Basta adquirir alguma experiênciazinha, já acho que tenho um ministério tal, já sou fulano de tal, já estou rico, já não preciso de mais ninguém. Oh, meus irmãos, meus amados, isto aqui é que confunde as pessoas e as leva às porfias, às contendas, às facções, às divisões. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É isto que impede o programa de Deus, é o que está impedindo o rapto. Cada um quer uma posição. Veja só, se eu não tenho fé para rejeitar uma oferta de uma mulher adúltera, como eu vou ter fé para transformar o meu corpo? Se eu não tenho fé para rejeitar a doutrina de uma igreja adúltera misturada com o mundo, como eu vou ter fé para receber a transformação do meu corpo abatido para ser conforme o corpo de Cristo? Fé para sair seminua na rua, isso não precisa ser exercido mais. Para ser semelhante a Jezabel, mas fé para ser como Maria. Pedro disse que você tem que ter fé para ser como Maria, como Sara. 1 Pedro capítulo 3, eu não estou pregando o pensamento meu, eu estou te levando ao trono da graça. O trono da graça não está florido de flores, de pedras, de cristais e dessas coisas manufaturadas pelos homens, de legumes. O trono da graça é a palavra de Deus, e ali há um cordeiro sangrento, ali há um cordeiro trêmulo sangrento. Foi o que João viu em Apocalipse 5, com 7 pontas, a igreja em seus 7 períodos, ligada na cabeça, ali no corpo daquele cordeiro sangrento. É a manifestação de Cristo em suas aflições, em seu sofrimento, em sua angústia, em sua paixão. Paixão de Cristo. Qual foi a paixão de Cristo? Eles pregam sexta-feira da paixão, dizendo que é paixão de Cristo.
período da paixão de Cristo. A paixão de Cristo não foi pelos reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu todas essas coisas cheias de torres e de luzes reluzentes, de cores diferentes, brilhando. Satanás ofereceu tudo para ele. A sua paixão foi pelas almas. A sua paixão foi por uma Maria Madalena perdida. A sua paixão foi derramar sangue. Ele demonstrou a sua paixão, foi morrendo, foi se diminuindo, foi se humilhando até a morte de cruz, foi revelando o seu amor. Sim, meu amado, minha amada irmã, a sua paixão por Cristo tem que ser revelada com fé na palavra e você ser um cordeiro de Deus. Oh, Pai eterno, o tempo não nos permite ir adiante, mas o Espírito Santo pode continuar falando sobre esse trono da graça, sobre esse trono de paixão, de humildade, de paciência, de amor perfeito, de fé genuína na mensagem do momento, a fé transformadora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, inunda as almas, promove uma enchente, Senhor, enchente, uma plenitude nos corações dos teus filhos e derrama o espírito de oração, o espírito de fé na tua palavra, o espírito de Cristo em cada coração. Te suplico com a minha alma, com meu espírito, com todo o meu ser, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate
forte da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor.